Olá, pessoal, professora Ana Carla de volta. Nossa aula hoje é sobre terceirização na administração pública. Nossa convidada é a professora Márcia Valquíria, que nos deixou no bloco anterior com aquela questão bastante polêmica sobre quais atividades fim da administração pública poderiam ser terceirizadas. Professora Márcia, por favor. Muito bem. Eu vou dar um salto, né? Porque esse assunto da terceirização, a gente vai e volta. Não é linear. Não é difícil você tratar desse assunto de forma linear. Então, eu vou dar um salto para falar numa coisa lá na frente, mas depois não tem problema, eu volto para poder responder essa pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta de todos nós. E praticamente quase toda semana vem essa questão para mim, né? Eu hoje trabalho como procuradora numa universidade também. E seguidamente, quando as pessoas se aposentam, vem aquela pergunta: e daí, eu posso contratar no mercado essa atividade? Vou dar um exemplo para vocês, da área de vocês aí, dos alunos, em que há uma certa expectativa, pelo menos do órgão de classe de nutrição, que todas as cantinas, enfim, tem uma nutricionista responsável. Eu não vou entrar profundamente nesse assunto, porque é tão peculiar aí, mas o órgão de classe, né, o Conselho Regional de Nutrição, entende que tem que ter uma nutricionista. Isso é algo que traz um custo bastante elevado para a administração pública, porque ela terá que pagar uma empresa que tenha uma nutricionista, né, para fornecer o serviço, porque não tem almoço de graça, usando um pleonasmo aí, não tem aquele negócio, não, a empresa vai trazer uma nutricionista e a administração não vai pagar por isso. Não, a administração paga por isso. Se bem que, por outro lado, é bastante interessante que esse cuidado com a alimentação exista em todos os lugares. Mas lanchonete de universidade não é exatamente um bar, não é exatamente um restaurante. Então, existe aí uma discussão se efetivamente a universidade precisaria que as suas cantinas tivessem uma nutricionista. Mas tem decisão judicial, porque órgão de classe, ele é federal, e tem decisão judicial na Justiça Federal, posso adiantar para vocês, que entende que universidade não há essa necessidade. Mas a universidade, ao mesmo tempo, ela gostaria de atender esta demanda do órgão de classe. Então, ela já teve e tem, nós temos eu posso falar das 3 universidades, tem nutricionistas do quadro de função. No quadro de função tem nutricionista. Então, por que tem para umas unidades e não tem para outra? Por que coloca numa faculdade X e não coloca na outra, né? E até esse aspecto é um aspecto que o próprio conselho de classe diz, olha, se lá no interior tem a nutricionista e vocês atendem o órgão de classe, porque aqui, vou dar um exemplo, EASH, aleatório, hein, gente, eu não sei a situação da EASH, por que aqui na EASH não tem a nutricionista que poderia, para fazer a fiscalização dentro da própria universidade, nutricionista do quadro da própria universidade, para fazer esse trabalho? Muito bem, por que eu estou citando isso? Para vocês entenderem que em algum momento da história a administração tomou a decisão de criar cargo de nutricionista, seja cargo estatutário, seja emprego seletista de nutricionista. Em algum momento, a administração tomou essa decisão. Ok. Então, a primeira máxima é o seguinte: se aquela atividade que eu estou querendo terceirizar, ou seja, fazer uma licitação para contratar uma empresa para prestar o serviço, se essa atividade existe no quadro de cargos e funções, ou de empregos, cargos e empregos, né? Depende como a administração é montada, se é com cargo, se é com emprego, ou se são as duas coisas. Se existe ativamente, ou seja, se ele está vago, ele não está extinto, nem foi colocado em extinção, a administração não pode terceirizar. Por que ela não pode terceirizar? Porque seria uma burla ao concurso público.
Então, eu sempre, quando tenho que falar sobre essa matéria, primeira coisa, eu vejo isso. Olha, existe algum cargo vago, algum emprego vago para aquela unidade? Está vago, então eu não posso contratar no mercado, eu tenho que fazer o concurso público. Ah, mas os concursos estão fechados, não está se fazendo concurso por falta de recursos desde 4 anos atrás, ou desde 5 anos atrás. Mas aí a administração tem que tomar essa decisão. Ela tem que achar uma outra alternativa, né? Ela vai ter que achar uma outra alternativa, porque eu não posso também afrontar o que a Constituição Federal estabelece, porque eu não estou fazendo concurso. Então, é um conjunto de valores e de princípios que devem ser, não são decisões fáceis de adotar, não são decisões fáceis de adotar, já digo isso para vocês. O gestor fica entre a cruz e a espada, porque ou ele enfrenta uma questão política bastante séria de, os concursos estão fechados, mas precisaria para aquele cargo ali, né, precisaria para aquela função, ou ele não realiza concurso nenhum, corre o risco de contratar, mesmo com o jurídico dizendo que não pode, corre o risco de contratar no mercado. Muito bem, então, caminhando para uma resposta. Então, primeira coisa, tem vago, cargo vago, emprego vago? Não posso terceirizar. Não tem cargo vago. Não tem cargo vago. Mesmo não tendo cargo vago, existe aqui, no âmbito federal, uma espécie de condições para aqueles casos em que eu não posso terceirizar, que é o decreto 9.507 de 2018. Este decreto de 2018, vocês estão vendo que tudo foi meio que com a reforma trabalhista, né? Então, com a reforma trabalhista, depois nós vamos citar aqui a legislação da reforma trabalhista, esse decreto, ele estabeleceu e ele revogou aquele anterior que eu falei para vocês, o 2271 de 97, ele estabeleceu critérios para cabimento da terceirização na administração direta, autárquica e fundacional e nas empresas estatais e subsidiárias. Então, quais são os serviços que não serão objeto de execução indireta, ou seja, a terceirização? Isso está no artigo 3º do decreto 9507 de 2018. Primeiro, que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, que são atividades fim da administração. Segundo, que sejam considerados estratégicos para o órgão ou entidade cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos de conhecimentos e tecnologias. São as atividades estratégicas. Terceiro, que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção, atividade fim, fiscais da Receita Federal. Não podem. O fiscal que vai nas obras da Prefeitura Municipal, que vai verificar se a obra está sendo construída, executada conforme o planejamento, conforme a planta, conforme, enfim, o que foi solicitada a licença na prefeitura, né? Ou aquele que vai nos bares, isso aí tudo para ver se o volume se o alvará está em dia, se o volume do som está alto. A própria polícia, né? O poder de polícia administrativa não é a polícia judiciária, mas a polícia judiciária não pode ser terceirizada. E aí vem o último, que não pode terceirizar aquelas atividades que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão e da entidade, exceto disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal, que são as atividades meio, porém com superposição do plano de cargos e salários, configurando terceirização de mão de obra, tá? Então, aquilo que está, como eu falei para vocês, no quadro geral de pessoal. Então, o raciocínio
está no quadro geral, tem atividade, tem o cargo ou emprego vago, não posso terceirizar. Ah, mas eu posso extinguir? Até pode extinguir, se não for atividade fim. Então, eu posso pegar um assessor legislativo, eu posso pegar um técnico judiciário, eu posso até extinguir, porque são atividades meio, aliás, já está acontecendo isso no Poder Judiciário e no próprio Legislativo, já está acontecendo isso. Posso extinguir ou botar em extinção, mas eu não posso extinguir o cargo de juiz, eu não posso a promotoria, os procuradores, né? Eu conheço bem essa área de jurídica, os fiscais de receita, né? Os agentes de fiscalização de Tribunal de Contas, que mais? São exemplos que eu vou dando para vocês daqueles que exercem estes postos aí de poder de polícia, regulação, outorga de serviços públicos, etc. Tá? Agora, os instrumentais, não há problema de que, a princípio, né, de que se possa colocar em extinção para ir terceirizando. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma administrativa, porque a professora Ana Carla, por favor, me lembre, eu estou cheia de papel aqui, porque esse assunto tem vários, é que nem um polvo, né? Tem vários tentáculos. Vamos falar também da tal da reforma administrativa, da PEC 32, que está em discussão, que foi apresentada ao Congresso Nacional, lá, a PEC 32, do nosso presidente. Ok, a reforma trabalhista, implementada pelo governo federal, ela, basicamente, ela trouxe duas leis aqui, em 2017. A primeira é a Lei 13.429, de 17, que alterou a tal das 6.019, de 74, né, não revogou, mas alterou. E a Lei 13.467, é a 429 e a 467, de 2017, que alterou, essa sim, diversos dispositivos da CLT, tornando mais flexível essa relação de trabalho entre o empregador e o empregado. Atenção, gente. A administração pública, o regime jurídico da relação de trabalho e da administração pública, o tradicional, o recomendado, é o estatutário, ok? Só que tem muitas administrações públicas que têm empregados seletistas. O fato de ser estatutário ou seletista, ou melhor dizendo, ser seletista, não significa que não tenha que ter concurso público. O concurso público é a forma de ingresso. Seletista estatutário é o regime jurídico de trabalho. Então, os seletistas, eles estão, obviamente, o nome já está dizendo, o regime de trabalho deles é pela CLT. Mas, em que pese a CLT se aplicar para todo mundo, existem regras de direito público que derrogam dispositivos da CLT. Eu não falei revogam, eu disse derrogam. Você tem que interpretar. E nós vamos chegar lá, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por quê? Houve uma discussão, até uma discussão importante aqui no Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Barroso, né, no recurso extraordinário 958-252, com repercussão geral, quer dizer, o que é decidido nesse recurso extraordinário vale para o Brasil inteiro, discutiu-se a questão da terceirização da atividade fim, porque eu acho que não há dúvida de que pode terceirizar a atividade meio. A única ressalva seria se há um cargo, um emprego vago, e aí não pode terceirizar, eu vou ter que fazer um concurso público. Mas, atividade fim, este é o nó, como eu disse para vocês. Discutiu-se aqui a questão da terceirização nas empresas em geral, né? Nós estamos falando de empresa privada. Então, como é que ficou esse julgamento, que resultou no tema 725
tema 725 da repercussão geral do STF, cujo teor é o seguinte, 2 pontos, abre aspas, tem que ler. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Aí outro tema que eu tenho que falar, aprofundar depois, que é a questão da responsabilidade subsidiária. O que disse o Supremo? E olha, o Supremo ficou dividido. O que ele disse é que pode terceirizar atividade fim de empresa privada. Isso era um tabu até 2017, como eu disse para vocês. Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, ninguém permitia essa terceirização. Então, esse é um novo panorama legislativo e jurisprudencial que, em relação ao setor público, vai exigir aí determinadas acomodações, né? Porque hoje, pesquisando para dar essa aula, confirmei que hoje ainda tem ressalva em relação a poder terceirizar a atividade fim dentro da administração pública. Por quê? Né? Ninguém abordou esse aspecto, eu não encontrei em lugar nenhum, mas eu fiz eu cheguei à minha conclusão. Por que o STF se manifestou em relação às empresas privadas, dizendo, olha, pode terceirizar a atividade fim, e ele não entrou no aspecto, também não era objeto da ação, ele não entrou no aspecto da administração pública. E por que dá ensejo, como a coisa não está clara, por que dá ensejo a essa discussão hoje, dentro da administração pública? Porque a administração pública ela tem que estar estruturada desde sempre para garantir o serviço público. Ela existe para isso. Se ela existe para executar o serviço público, se a estrutura dela é para garantir o atendimento ao cidadão, ela tem que ter cargos e empregos de estrutura, que a gente chama de carreiras. Ela tem que ter as carreiras. Então, se ela tem as carreiras, a gente volta lá no início da nossa discussão. Então, é concurso. Então, tem que ter concurso, então não posso terceirizar. E este decreto que eu acabei de citar para vocês, o 9507, só confirma isso. Por quê? Se o próprio decreto, e veja, o decreto, ele está regulamentando lá, né, a lei 6.019, que vocês poderiam dizer certamente, a professora Ana Carla poderia me corrigir, mas Márcia Valquíria, o decreto não vale mais que uma lei ou o decreto, como é que o decreto vai dizer o que pode e o que não pode ser terceirizado? Não, isso vem da Constituição Federal. É uma interpretação teleológica. Se o artigo 37, inciso 2 da Constituição diz que tem que fazer concurso para entrar na administração pública, então eu não posso jogar por terra esse dispositivo e dizer, olha, nem existe o 37.2, vamos terceirizar tudo que está tudo certo. Né? Vamos terceirizar. Vamos contratar no mercado essas pessoas que a gente... O médico do hospital público, a enfermeira do hospital público, o professor que vai dar aula na graduação e no pós da Universidade de São Paulo, vamos terceirizar. Aí vocês estão me dizendo assim, não, mas professora, nas escolas públicas, não estou falando de universidades, mas nas escolas públicas se contrata no mercado dos temporários. Sim, mas é processo seletivo. Eu não estou contratando uma empresa que vai me fornecer o professor que vai substituir aquele que está lá em licença maternidade, a professora com licença maternidade ou o professor com licença. Professor masculino, né? Sexo masculino e licença. Ou eventuais que tenham que ser substituídos. Então, é outra distinção que a gente tem que fazer. Quando a administração faz um processo seletivo mais simplificado para contratar agentes sanitários, de fiscalização sanitária, geralmente é na área da saúde e na educação, ou professores substitutos, é por prazo determinado, no máximo 2 anos. Mas a administração não está terceirizando, hello, atenção, a administração não está terceirizando esses que ela está contratando para o processo seletivo. Ela está contratando para o exercício, para a execução de uma atividade fim. Não podemos botar tudo no mesmo saco, tá certo que o conceito é amplo, mas a terceirização envolve contratação de pessoa
jurídica e, eventualmente, pessoa física, nos termos da Lei 8.666. Então, eu vou contratar um projeto para uma obra, uma coisa simples, uma reforma de uma cozinha, uma reforma de um laboratório, é uma coisa simples, pequena. Pode ser que o arquiteto, pessoa física, se candidate a participar. Hoje isso é muito raro, até por questões fiscais, é muito raro. Porque, em geral, eles participam como uma MEI, como uma PJ, né? Uma pessoa jurídica, até em razão da tributação. Contratar uma pessoa física, para quem é contratado, não é bom, porque a tributação é muito alta para ele, e para a administração, então, nem se fala. Para a administração é um risco muito grande também contratar pessoa física. Claro que ela vai ter um edital para mostrar que ela contratou, para fazer um projeto, mas onde que está esse risco? Exatamente no alcance das decisões da Justiça do Trabalho. Por quê? Quando se contrata uma pessoa física, existem duas palavrinhas que eu vou citar aqui que não podem se configurar, porque se elas se configurarem, nós temos uma terceirização ilícita. Então, mesmo que o Supremo tenha decidido pela possibilidade de terceirizar a atividade fim em empresa privada, que antes de 2017 não podia, tem-se que respeitar duas coisas, a pessoalidade e a subordinação. Então, não pode existir pessoalidade e subordinação nesta relação entre contratante e contratado. Então, supondo que um hospital privado queira contratar no mercado a sua atividade fim, ele vai contratar a PJ do médico, né? Tem muito isso. A PJ do médico, ele vai contratar. E aí ele está fazendo isso para o médico, é melhor para a administração também. Mas, qual é o grande problema aí? É o diretor do hospital ficar dando ordem para o médico. E eu estou falando uma coisa para vocês agora, estou achando graça, porque isso existe, né? Quer dizer, como que não vai dar ordem para o médico? Como que não vai dizer para o médico como que tem que atuar? E a gente conta aí, na verdade, por isso essa resistência de terceirizar a atividade fim, porque tem alguns serviços que efetivamente, para serem bem executados e para garantir a qualidade, precisa da pessoalidade e da subordinação. Eu não diria da subordinação técnica, porque, falando em hospital, muitas vezes os profissionais conhecem mais do que o próprio diretor do hospital. O diretor do hospital pode ter um curso de gestão, de administração hospitalar, mas para aquela especialidade, sim, o médico que foi contratado acaba conhecendo mais. Então, não é só uma subordinação técnica, mas em relação a controle mesmo. Isso faz parte da relação laboral, ter um controle de jornada, controle, principalmente jornada, né? Que eu acho que todo mundo precisa ser controlado, a grande maioria precisa ser controlado em jornada, sob pena de não cumprir jornada. Enfim, então, olhem as peculiaridades dessa matéria. Se a atividade é tão importante assim, exatamente para dar nome àquele serviço que está sendo executado, em razão das especialidades da própria administração, é complicado você dizer que você não vai ter um quadro de cargos e de salários para aquele tipo de trabalho. Então, por isso que quando se pensa em termos de transferência das atividades numa terceirização, o ideal é que seja PJ, e imprescindível é que o gestor do contrato dentro da administração, ele não dê ordens para os terceirizados, né? Ele não dê ordens, e ele não exija, entrando um pouquinho nessa questão, e que ele não exija que seja a Maria que tem que fazer o serviço, ou o José que tem que fazer o serviço. Que vejam,
A terceirização, ela é... Professora Márcia, vamos fazer um intervalo. Eu fui deixando porque o tema é envolvente, a gente passou aí dos nossos 15 minutos, eu fui deixando, mas vamos fazer um intervalo para você continuar com isso. Isso é muito interessante da pessoalização, porque o que até então a Justiça do Trabalho entendia como fraude era exatamente isso, você gostar daquele cara que faz ali o serviço de portaria no prédio, e você contrata a empresa e só pode ser ele que vem todo dia, porque conhece todo mundo, e só pode ser a dona fulana, a dona ciclana, o seu Beltrano da limpeza, porque conhece todo mundo, ou porque o café que ela passa é bom, né? E não permite que a empresa faça exatamente esse rodízio de funcionários que, para a Justiça do Trabalho, isso configura uma burla, né, uma fraude a legislação trabalhista. Mas vamos fazer um intervalo e a gente volta para você continuar nesse tema.